Oi, pessoal, vamos lá para outra rodada de exercício. As técnicas de expansão pulmonar desempenham um papel fundamental na prática clínica da fisioterapia respiratória, sendo essenciais para melhorar a ventilação e prevenir complicações respiratórias. Correto. Sabendo que o aumento da pressão transpulmonar determina a expansão e que ela depende do gradiente entre a pressão alveolar e a pressão intrapleural, assinale a alternativa que apresenta um recurso fisioterapêutico que visa a expansão por aumento da pressão alveolar. Então, aqui está bem especificado, né? Pressão alveolar. Então, vamos lá. Aqui a gente tem um gráfico que mostra, né, como essas variáveis elas se modificam nos momentos de inspiração e de expiração. E aqui a gente está falando de respiração espontânea, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente tem as curvas de volume, de pressão intrapleural, de fluxo e de pressão alveolar. Então, vamos lá. Na inspiração, eu tenho, né, a entrada de ar, que gira mais ou menos em torno de 500 ml, né? E a expiração, a saída desse volume de ar. O volume corrente exalado, ele é um pouquinho menor do que o volume corrente inspirado. Fluxo é entrada de ar na inspiração e saída de ar na expiração. E o que vai acontecer com os níveis de pressão? O que acontece? A pressão pleural ela é naturalmente negativa, né? Então, quando eu tenho a inspiração, essa pressão pleural se negativa mais ainda, vai haver a expansão do tórax. E aí, à medida que ocorre a expiração, essa pressão pleural volta aos níveis iniciais para assim iniciar outro ciclo. E o que acontece com a pressão alveolar? A pressão alveolar, ela é inicialmente zero e aí depois ela se negativa, por isso que a gente fala que a respiração espontânea ela é por pressão negativa. E aí depois ocorre a expiração com a saída de ar. Então, o que é a pressão transpulmonar? A pressão transpulmonar nada mais é do que a pressão alveolar menos a pressão pleural. Quando é que eu vou ter aumento da pressão intrapleural? Né? Aumento, que a gente está falando em pressão negativa, né? Então, aumento da pressão intrapleural no sentido negativo. Quando é que eu vou ter aumento da pressão intrapleural? Naqueles recursos que exigem contração muscular respiratória, aqueles recursos que exigem que o paciente tenha drive e que faça esforço respiratório. Por quê? Porque a contração dos músculos respiratórios, diafragma intercostais, vai fazer o aumento dessa pressão intrapleural e isso vai acabar aumentando a pressão transpulmonar. Outra estratégia que a gente pode utilizar é aumentar a pressão alveolar diretamente, porque aumentando a pressão alveolar diretamente, a gente aumenta a pressão transpulmonar. Então, eu tenho duas opções para aumentar a pressão transpulmonar: aumentar a pressão intrapleural e aumentar a pressão alveolar. Os nossos recursos fisioterapêuticos a gente vai basear nessas duas categorias, nessas duas possibilidades, de aumentar a pressão intrapleural ou aumentar a pressão alveolar. Então, vamos ver quais são as opções que ele quer e quais são as respostas que ele quer. Ele quer recursos que aumentem a pressão alveolar. Então, vamos lá. Espirometria de incentivo. Espirometria de incentivo a gente tem espirometria de incentivo a fluxo e a volume, que são recursos que estão caindo em desuso, né? Que não se utiliza mais com tanta frequência, mas o que acontece na espirometria de incentivo? Contração muscular respiratória. A contração muscular respiratória não vai aumentar a pressão alveolar. Ela vai fazer o quê? Aumentar a pressão pleural, ou seja, trabalhar a musculatura respiratória. Então, a espirometria de incentivo ela vai aumentar a pressão intrapleural e não a pressão alveolar. Então, essa já está eliminada. Exercícios de inspiração profunda tem o mesmo pensamento, né? Se eu tenho contração muscular respiratória, eu vou ter aumento da pressão intrapleural. Trichode é para fazer fortalecimento muscular respiratório. Também tem o mesmo pensamento. Então, essas três opções, elas vão fazer o quê? Aumento da pressão intrapleural. E aqui ele está pedindo o quê? Aumento da pressão alveolar. Então, essa opção aqui, ó, pressão positiva contínua nas vias aéreas. Que recurso é esse? CPAP, né? O que CPAP vai fazer? O CPAP vai trabalhar com pressão positiva, lembra? Aqui a gente está falando no contexto de pressão negativa, porque a gente está falando de respiração espontânea.
que o CPAP vai fazer? Ele vai aumentar a pressão intrapleural? Não. O que o CPAP vai fazer? Vai dar uma pressão positiva na via aérea, e ele dando uma pressão positiva na via aérea, ele vai aumentar essa pressão alveolar. Então, dentre esses recursos aqui que ele dá como opções, a opção em que a gente tem aumento da pressão alveolar e não da pressão intrapleural é a letra D, CPAP, pressão positiva contínua das vias aéreas, certo? Próxima. É correto afirmar que shunt pulmonar se refere a áreas pulmonares que, né? Então, para a gente falar sobre isso, a gente precisa só recordar aqui. Aqui eu tenho uma situação aqui onde tem letra A, uma situação de relação ventilação-perfusão normal. O que é uma relação ventilação-perfusão normal? Eu tenho uma área ventilada e eu tenho um capilar que garante essa perfusão, né? Então, quando eu tenho áreas que eu tenho garantia de ventilação e garantia de perfusão, eu tenho uma área que eu digo que é área de relação ventilação-perfusão normal. Dentre a estrutura pulmonar, essa área que a gente tem uma relação ventilação-perfusão mais próxima de normal possível, sem as zonas de shunt e zonas de espaço morto, é próximo ali da terceira costela, né, que é uma das zonas de West que a gente fala. Então, o que acontece? Em situações normais, esse movimento de gases ele vai se dar por difusão simples. Quando é que acontece a difusão simples? Quando eu tenho alterações de concentrações, ou seja, o gás ele vai partir de onde tem maior concentração para onde tem menos concentração. Então, vamos lá. Aqui é o ar que a gente respira normalmente, né? A 21%. O que vai acontecer? O ar que vai chegar efetivamente no alvéolo vai chegar com uma concentração de oxigênio de 100 milímetros de mercúrio e de gás carbônico de 40 milímetros de mercúrio. Todo gás carbônico que tem na via aérea, ele é proveniente do metabolismo das células, tá? A gente não capta CO2 do ambiente. Então, tudo de CO2 que tem aqui é porque já é fruto dessa difusão. Então, o que acontece? O sangue que chega aqui pelo capilar, ele chega com uma concentração de oxigênio, um sangue desoxigenado, né? Que vem lá do coração direito, das câmaras direitas. Aqui a concentração de gás que chega com oxigênio de 40 milímetros de mercúrio e de CO2 de 45 milímetros de mercúrio. Quando esse capilar chega aqui na membrana respiratória, observa a diferença de concentração. Aqui no capilar tem menos oxigênio, no alvéolo tem mais. Então, o que vai acontecer? Difusão do alvéolo para o capilar. E aqui, CO2. A concentração de CO2 é maior no capilar e menor no alvéolo. Então, o que vai acontecer? O movimento contrário. O CO2 vai passar do capilar para o alvéolo. E isso é o que tem que acontecer normalmente, em uma respiração normal, né? Então, o processo ele se dá por difusão simples. A gente não tem gasto energético porque os gases eles vão se movimentar pela membrana sem gasto energético, né? Então, aqui a gente tem uma situação de ventilação-perfusão normal, né? Que a gente diz normal. O que pode acontecer? Eu posso ter uma situação em que eu tenha a perfusão normal, né? Mas, por algum motivo, eu tenho redução da ventilação. Então, o que vai acontecer? A relação ventilação-perfusão, a ventilação ela é numerador e a perfusão é denominador. Se eu diminuo o numerador, consequentemente o resultado da equação vai ser diminuído. Então, se por algum motivo eu tenho redução da ventilação, eu chamo essa zona aqui de espaço morto, ou seja, eu perfundo, mas eu não ventilo. Né? O que vai acontecer com a concentração de gases? Vamos pensar o quê? Que os gases eles chegam nessa mesma concentração aqui. Né? Se eles chegam nessa mesma concentração aqui, a concentração que tem aqui no alvéolo é praticamente a mesma, né? Então, eu não vou ter troca gasosa. Então, o que acontece no espaço morto? O nome já diz. Nesse espaço morto, não vai ter troca gasosa. Nem de entrega de oxigênio, nem de retirada de CO2. E o que acontece no shunt? Eu tenho chegada normal de oxigênio, né? E lembra que eu falei que o CO2, todo o CO2 que tem na árvore brônquica, na via aérea, ele é proveniente do metabolismo das células. Então, ele sempre vem pelo capilar.
Se por algum motivo esse capilar tiver alguma distribuição inadequada, né, de circulação, como assim? Pode ser por tromboembolismo, pode ser por excesso de distensão dessa via aérea que comprime esse capilar, por algum motivo o sangue não chega na membrana para fazer a troca. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter... o oxigênio vai chegar na via aérea porque a ventilação está normal, mas eu não tenho perfusão. Então, a concentração de oxigênio aqui vai estar elevada, porque não vai ter difusão. E se não tem chegada de sangue, né, com CO2 das células, o CO2 na via aérea também vai estar diminuído, né? Então, nessa situação aqui é que a gente tem shunt. Eu tenho a ventilação normal, preservada, mas eu tenho capilares mal perfundidos, né? A unidade de troca gasosa mal perfundida. Então, nessa situação aqui, o que acontece? O numerador normal ou elevado e a perfusão, que é o denominador, diminuído. Então, o que vai acontecer com essa relação ventilação-perfusão? Vai aumentar. Então, o ideal em situações, né, fisiológicas, a gente tem as zonas de West lá, a gente tem pontos de espaço morto, pontos de shunt, mas isso é fisiológico, mas a partir do momento que por algum motivo eu tenho muitas áreas de espaço morto, eu tenho muitas áreas de shunt, e isso repercute em insuficiência respiratória, e aí a gente vai caindo naqueles tipos de insuficiência respiratória que a gente já viu previamente. Então vamos ver as opções. Ele quer saber o que é shunt pulmonar. Então o que é essa situação aqui, essa letra C, né? Eu tenho ventilação, mas eu não tenho perfusão. Então qual é a opção que mais se encaixa aqui? Mal ventiladas? Não, mal ventiladas a gente já exclui todas essas que tem mal ventiladas, porque em situações mal ventiladas é espaço morto. Então eu só tenho duas opções, bem ventiladas. Letra C, bem ventiladas e bem perfundidas? Não, né, gente? Se fosse bem ventiladas e bem perfundidas, era uma relação ventilação-perfusão, desculpa, normal, não aumentada e nem diminuída. Então a gente tem letra D, bem ventiladas e mal perfundidas. É isso mesmo. No shunt eu vou ter áreas bem ventiladas e mal perfundidas, com aumento da relação ventilação-perfusão. Certo? Então a resposta correta aqui é letra D. A outra foi D também, né? Não, também. Pronto, e essa última aqui a respeito dos músculos respiratórios, assinale a alternativa correta. Gente, é muito difícil se ter uma prova de concurso, de ENARE, de alguma coisa, que não pergunte sobre músculos respiratórios. É muito difícil. Acho que a maioria das provas que eu vejo sempre tem uma questão de músculos respiratórios. Sempre, sempre, sempre. Então, só para a gente recordar aqui. Principal músculo inspiratório, né, respiratório, é o diafragma. O que o diafragma vai acontecer? Essa linha contínua é o diafragma em repouso. E quando o diafragma faz a contração, que ele baixa o centro tendíneo, o que vai acontecer com o tórax? Aumentar o diâmetro supero-inferior e látero-lateral. Então, o que vai acontecer? Esse tórax aumentando de tamanho, o ar é sugado. Por isso que a gente fala que a gente respira normalmente por pressão negativa. O ar é sugado para dentro do sistema, né? E o que vai acontecer na expiração? A expiração ela é passiva, por quê? Porque o diafragma se relaxa e o tórax toma aquele tamanho inicial, ou seja, o fluxo expiratório ele acontece de maneira passiva e esse ar é expulso de dentro do sistema. Isso a gente está falando em respiração normal, tá? Sem esforço. Quando a gente tem uma situação de esforço, o que vai acontecer? Vou ter o movimento inspiratório normal com a contração diafragmática, porém na expiração, para que esse fluxo seja mais acelerado, porque geralmente em esforço a gente tem aumento da frequência, a gente precisa de um tempo, né, expiratório um pouco menor para poder iniciar outro ciclo, para aumentar a frequência. Então eu vou ter ativação da musculatura, principalmente abdominal. Então, músculo inspiratório, diafragma. Músculo expiratório, músculo abdominal. E os músculos abdominais, além desse movimento expiratório, ele tem uma importância também no mecanismo de defesa importante do sistema respiratório, que é a tosse,
Por quê? Porque a tosse nada mais é do que um movimento expiratório acelerado. O que vai acontecer? Quando os sensores detectam que tem um corpo estranho, né, ou que tem secreção numa via aérea mais proximal, o que vai acontecer? Essa informação chega no centro respiratório superior e, como resposta, o que acontece? Volta um estímulo para a musculatura abdominal para ela fazer a contração súbita, e aí ela faz a contração súbita. Mas em vez desse fluxo sair direto, o que acontece? A epiglote fecha por um momento e ela abre subitamente. Então, o que acontece na tosse? Eu tenho um movimento, um fluxo expiratório acelerado, e além do mais, eu tenho esse movimento da epiglote que ela fecha por um momento e abre subitamente. Porque aí o que vai acontecer? Esse mecanismo de fechar vai acelerar mais ainda o fluxo expiratório e a possibilidade de exteriorizar o objeto ou o agente agressor que está ali no sistema respiratório. Então, principal músculo inspiratório, diafragma, né? E musculatura expiratória, os músculos abdominais. Só que além do mais, além dessas duas categorias, a gente tem os músculos intercostais. Os músculos intercostais, eles auxiliam nessa movimentação dos arcos costais, porque o diafragma não faz isso aqui sozinho, esse movimento que a gente chama de alça de balde, né? Quando tu pega um balde que tu solta a alça, ela cai assim para o lado. Isso é movimento de alça de balde, é esse movimento que acontece com as costelas, para poder aumentar esse diâmetro lateral. Então, o que vai acontecer? Aqui a gente tem a coluna vertebral, aqui a gente tem como se fossem as costelas, e aqui a gente tem os espaços intercostais. Como é que esses músculos intercostais estão dispostos? Os músculos intercostais externos, eles estão dispostos de cima para baixo, de trás para frente. De cima para baixo, de trás para frente. Porque o que vai acontecer quando eu tiver a contração, ele vai fazer um movimento de alça de balde, certo? E o que acontece com os músculos intercostais internos? Eles têm uma disposição de fibras de cima para baixo, de frente para trás, porque aí eles vão diminuir esse diâmetro, né, da caixa torácica. Então, o que acontece? Os músculos intercostais externos aumentam o diâmetro e os intercostais internos diminuem o diâmetro. Então, o que acontece naturalmente? Os músculos intercostais externos, eles são inspiratórios. Eles vão agir em sincronia com o diafragma. E os músculos intercostais internos, eles são expiratórios. Eles vão agir em sinergia com a musculatura abdominal, né? Então, vamos lá ver aqui quais são as opções. Os músculos intercostais externos são responsáveis pela expiração? Não. Sempre é o contrário, tá? Externo é inspiratório e interno é expiratório. Então, essa aqui não é a resposta. O diafragma é o principal músculo da respiração, certo? E sua contração acontece na fase expiratória? Não, né? Acabei de explicar. A contração diafragmática ela acontece na inspiração, para aumentar os diâmetros. Os músculos abdominais possuem função essencial na tosse, auxiliando na manutenção da higiene bronca. Falei também, né? Então, os músculos abdominais, além de expiratórios, eles são fundamentais no mecanismo de tosse. Então, a opção já é a letra C, mas vamos só analisar as outras para finalizar. O diafragma é um músculo liso. Para de ler bem ali, bem aí já, né? O diafragma é um músculo estriado esquelético. Apesar dele ter essa característica de maior resistência à fadiga, mas ele continua sendo um músculo estriado esquelético, né? Tanto que o imobilismo, as situações em que o paciente fica mais tempo acamado, que predispõe ele à síndrome do imobilismo, fraqueza muscular adquirida na internação, na UTI, o músculo diafragma ele também é afetado, porque em desuso ele perde fibra muscular, ele perde força, ele perde capacidade de resistência, justamente por ele ser um músculo estriado esquelético e não um músculo liso, tá? E os intercostais internos são músculos inspiratórios. Não, ao contrário, os intercostais internos são expiratórios, certo? Então aqui a resposta é letra C. Certinho, gente? Eu acho que era isso. Obrigado, até a próxima.